Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre o teste da série alternada. Nós vamos ver um exercício, a demonstração e daí você vai poder entender melhor esse assunto. Então vamos lá. Nós temos o seguinte, olha só. Aqui a definição, tá? Para adiantar o nosso serviço. Nós temos uma série cuja soma parcial Sn vai ser dada por essa expressão, né? E aí você vai supor o seguinte, que esse AK, que é esse termo aqui que faz cada uma das parcelas, né? Ou parte das parcelas, ele vai ser decrescente e ele vai ser de tal maneira que o limite dele, quando o k vai para infinito, seja zero. Beleza. Se essas duas coisas acontecerem, essa soma aqui, que é a soma da nossa série, vai ser convergente. Primeiro, qual é a ideia aqui de alternada, né? Por que esse nome é alternada? Esse nome alternada é porque esse menos 1 elevado a k, ele vai fazer com que, quando esse índice k aqui for par, isso aqui vai dar 1, positivo, né? Porque você tem um número negativo elevado a uma potência par, o resultado é positivo, e como é menos 1 na base, então vai dar 1. Quando esse índice ele for ímpar, o resultado vai ser negativo, porque uma potência negativa elevada a um número ímpar, vai dar negativo o resultado, e como é menos 1 aqui na base, de novo vai dar 1. Então, e aí no caso menos 1 por causa que é ímpar, né? Então veja, por causa disso, isso aqui seria algo do tipo, vamos supor que esse P fosse 0, né? Então seria um certo A0 menos A1 mais A2 menos A3 mais A4 menos A5 e assim sucessivamente. Veja que o sinal vai alternando, daí o nome alternada, né? Sempre assim, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Claro, considerando que esse P fosse um índice que começasse com um par, né? Se ele começasse com ímpar, aí ficaria, por exemplo, digamos que esse P fosse 3, né? Chutando. Aí seria menos A3 mais A4, menos A5 mais A6, menos A7, e assim continuaria. Mas de novo seria negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então os termos vão alternando, né? Um termo dele é positivo, o outro tem que ser negativo. Ou então o contrário. Se um termo dele é negativo, o próximo tem que ser positivo. Então vai alternando. Daí esse nome série alternada. Bom, um exemplo disso aqui, né, só para a gente depois fazer o teorema aqui e fazer a demonstração. Digamos esse aqui, ó. Um somatório de um k começando em 0 até n. Não, vou botar aqui o mais infinito logo de uma vez, né, para pegar a soma. Digamos que fosse menos 1 elevado a k dividido por k. Então esse aqui, ó, seria o seguinte, seria, se k começa com 0, né, menos 1 elevado a 0 vai dar 1. Aliás, não pode ser 0 por causa do denominador aqui, né, então k tem que começar com 1 aqui nesse caso. Então aqui seria o seguinte, ó, menos 1 elevado a 1 vai dar menos 1, dividido por k, né, que é 1, vai dar menos 1 também. Então seria menos 1, depois mais 1 sobre 2, né, porque quando fosse 2 aqui, pro k, menos 1 elevado ao quadrado vai ficar positivo, né, então vai ser 1 sobre 2, e aí continuaria, ó, menos 1 mais 1 terço, menos 1 terço, mais 1 quarto, menos 1 quinto, mais 1 sexto, e aí continuaria aqui, tá? Alternando os valores, né, conforme a gente já tinha falado. E o que acontece aqui, ó, veja aqui, essa nossa sequência formada pelo nosso AK, quem seria o nosso AK aqui nesse caso, né? Seria 1 sobre K, tá? Porque lembra que você pega só essa expressão aqui, você não pega esse menos 1 elevado a K, tá? Então se você analisar, ó, é 1 sobre K. Você multiplica por esse menos 1 elevado a K, dá essa expressão. E essa sequência aqui, formada por esses AKs, ele vai ser decrescente, tá? Por quê? Porque seria o seguinte, ó. Você vai considerar só 1 sobre k, né? Então, o primeiro aqui, ó, seria 1 sobre 1, né? Depois seria 1 sobre 2, depois seria 1 sobre 4, depois seria 1 sobre 4 não, né? Seria 1 sobre 3, depois 1 sobre 3, depois 1 sobre 4, depois 1 sobre 5, e assim você seguiria, né? Veja que o numerador está sempre constante, né? Que é 1, e o denominador vai só aumentando. Então, você tem uma fração de numerador é 1 e o denominador vai aumentando, quer dizer que você está diminuindo o resultado, né? Então, esse meio, ele vai ficar menos do que 1, esse 1 terço vai ficar menos do que meio, esse 1 quarto vai ficar menos que 1 terço, esse 1 quinto vai ficar menos que 1 quarto. Então, está decrescendo essa sua sequência. E, além disso, se você fizesse o limite desse k indo para mais infinito, desse seu AK, o que seria a mesma coisa que o limite, quando k vai para mais infinito, de 1 sobre k, o que acontece aqui, ó, denominador crescendo para o infinito, numerador é constante, o resultado desse limite é 0. Então, essa sua soma aqui da série que você obtém, cuja soma vai ser essa, ela vai ser alternada
ela vai ser decrescente, a sequência formada pelos AKs, e além disso o limite daquele termo AK quando o K vai para mais infinito dá zero. Então essa daqui, ó, ela é convergente, tá? Por esse teste da série alternada. Bom, tem um exemplo, mas e a demonstração, né? Por que isso aqui funciona? Bom, para ver que isso aqui funciona, a gente vai ter que analisar em separado as somas parciais de índice ímpar e índice par. E isso vai ser interessante para a gente poder chegar na conclusão, tá? Vamos fazer, ó, começando aqui com as de índice ímpar, tá? Olha o que acontece. O que vai ser S1? Supondo aqui, no caso, né, que esse P começa em zero, né? Esse P ele é um valor genérico, ele pode começar com outro número inteiro. Aí, no caso, se você quisesse fazer com P, você teria que começar com, no caso, se P for par, você começaria com P mais 1. Se o P for ímpar, você começaria com o próprio P. Mas aqui, sem perder generalidade, vamos supor que fosse zero, tá? O resto seria análogo se fosse outro índice aqui, você só começaria nele. Mas vamos supor que fosse esse P0. Então seria assim, S1 seria o nosso A0, né? Seria menos 1 elevado a 0, que vai dar 1, A0, depois menos A1. Né? Lembra que toda vez que você tiver um índice ímpar aqui, o resultado aqui fica negativo, e toda vez que você tiver um índice par aqui, fica positivo, né? Seria isso. Bom, mas como você tem de hipótese aqui que a sequência é decrescente e que o limite vai para zero, ó. Então, isso aqui, ó, vamos lembrar que são as nossas hipóteses. É o que você tem no seu problema. Hipótese. O que a gente quer provar é a tese, que é isso aqui, ó. Você tem que provar a tese usando as suas hipóteses, né? Então, o que acontece de hipótese aqui? Essa sequência formada pelos AKs são decrescentes. Se é decrescente, né, então significa o seguinte, que o nosso A0 ele tem que ser maior ou igual do que o nosso A1, tem que ser maior ou igual que o nosso A2, tem que ser maior ou igual do que o nosso A3, que tem que ser maior ou igual do que o nosso A4, e assim sucessivamente. Então, cada termo é sempre maior ou igual do que o próximo, tá? Porque ela é decrescente, beleza? Então, o que acontece aqui? Esse A0 é alguma coisa que é maior do que A1. Então, essa subtração aqui, já que esse termo é maior do que esse, ele vai ser maior ou igual do que zero, né? Essa nossa soma aqui, tá? Beleza. Agora, olha só, o nosso S1, depois vem o nosso S2, S3 agora. A gente está analisando os ímpares, né? S3 seria A0 menos A1 mais A2 menos A3, certo? Então, ó, os ímpares ficam negativos, os pares ficam positivos. Esse seria o nosso S3. Agora, olha o que acontece aqui. Essa primeira parte aqui, ó, vamos destacar, de A0 menos A1, isso aqui é o nosso próprio S1, tá vendo? Ó? Essa parte aqui. E essa parte de cá, ó, o que acontece? Ó, de novo, como é decrescente, o nosso A2 ele é maior do que o nosso A3. Maior ou igual, né? Então, essa conta aqui, ó, dá positiva, certo? Porque ele é maior ou igual, esse A2, do que o A3. Então, significa o seguinte, né? Que essa coisa toda aqui, ela vai ser o S1, não é isso? Isso aqui tudo seria o S1, mais esse termo aqui, que eu vou ter A2 menos A1, né? Esse termo sendo maior ou igual que zero. Então, o que acontece? Você tem um número S1. Soma a esse número alguma coisa positiva. Então, esse número cresce. Ou seja, isso aqui tudo, ó, tem que ser maior ou igual do que S1. Certo? Se por um acaso A2 menos A1 der zero, né, aí daria o próprio S1. Mas se for outro valor, né, o A2 vai ser maior que A1, então você vai aumentar o seu S1. Portanto, o seu S3 é mais do que o seu S1. Sacou? Vamos mais um passo aqui, ó. S1, S3, aí vamos para o S5 agora, né? Esse seria o próximo. Aí, eu vou tentar fazer um pouco mais para cá, porque senão vai ficar o S5 agora, né? Então, o S5 seria, olha só, nós vamos fazer A0 menos A1 mais A2 menos A3 mais A4 menos A5, né? Então, vai até o 5. Bom, de novo, o que acontece aqui? Olha só, do A0 até chegar no nosso... até chegar no nosso A3, olha só, daqui até chegar no nosso A3... dá justamente aquilo que a gente tinha antes, que é o nosso S3, tá? E esse termo a mais aqui, ó, de novo, como a sequência é decrescente, o A4 ele tem que ser maior do que o A5, ou igual, né? Então, essa nossa expressão aqui vai ser maior ou igual do que zero. Então, o que você tem ali? Você tem o seu S5, você tem o seu
S3 mais alguma coisa que é maior ou igual do que zero, tá? Você tem o seu S3 mais alguma coisa que é maior ou igual do que zero. Então, isso aqui, ó, já que você tem o seu S3 com alguma coisa que é maior ou igual do que zero, isso aqui vai ser mais do que o S3, né? Você está pegando o S3 e somando mais alguma coisa positiva, então vai ficar maior ou igual que S3. Bom, se você for continuando esse raciocínio aqui, né? Continuando esse raciocínio, o que você vai perceber? Que cada termo, quando você faz S1, S3, S5, S7, S9, S11, cada termo, né, nessa sequência fica maior que o anterior, certo? Ou seja, dizer que cada termo da sequência é maior, cada termo da sequência ele é maior que o anterior, né? Então fica assim, ó, o seu S1, ele é de tal maneira que ele é menor do que o seu S3, tá? Ou seja, em outras palavras, o seu S3 é maior do que o seu S1. O seu S5, ele é maior ou igual que o seu S3. Em outras palavras, seu S3 é menor ou igual do que o seu S5. E aí você continua, né? Continua o raciocínio aqui, você vai continuar. O S7 vai ser maior ou igual que o S5. Ou seja, S5 é menor ou igual que S7. Aí você continua. S7 vai ser menor ou igual que S9. E assim vai. Até você ter um certo S, vamos botar aqui, de um índice K que seja ímpar, né? Então seria 2 vezes K mais 1, né? Porque o número 2 vezes K mais 1, onde esse K é um número inteiro, isso aqui dá um número ímpar, né? Então você teria isso. Ou seja, isso significa que essa sua sequência aqui formada, né, por, digamos, SI aqui, ó, essa sequência, ela onde esse I, no caso, vai começar do 1 e até o 2K mais 1, né? Ela é crescente. Crescente. Beleza. Guarda essa informação. Outra questão é o seguinte, olha só. Repara que esse seu S1, tá? Ele vai ser o seguinte. Você tem o termo A0 e está tirando dele o A1. Sendo que, como a sequência é decrescente, você sabe que esse A0 ele é maior do que esse A1. Então significa que esse seu S1 ele tem que ser menor ou igual do que o seu A0, tá? Porque você está tirando do A0 alguma coisa, então esse seu S1 ele tem que ser menor ou igual do que o seu A0. O seu S3, vamos botar aqui, né, do lado. O seu S3, olha só. O que acontece com o S3? Você está pegando, de novo, ó. Quando você faz, aqui deixa eu arrumar melhor, senão não vai ficar bom para perceber, ó. Eu já percebi que o meu S1 ele é menor ou igual do que o meu A0, não é isso? Beleza. Agora vamos analisar o nosso S3, né? Vai ser o seguinte, ó, o nosso S3 ele vai ser A0, tá? Que tá aqui. Aí arruma isso aqui, ó. Se você botar menos 1 em evidência, vai ficar menos A1 menos A2. Veja que se você faz menos 1 vezes A1, volta a ser menos A1. E se você faz menos 1 vezes menos A2, volta a ser mais A2, né? E aqui menos A3, é o que está sobrando aqui. De novo acontece o seguinte, ó. Lembrando que o meu A1, ele é maior do que o meu A2, né? Maior ou igual, porque decresce. Então aqui você está pegando de A0, tirando essa parte, e depois tirando mais essa parte aqui, que vai ser menor do que a A0, porque lembra de novo que é decrescente sua sequência. Então isso aqui tudo é uma coisa que é menor ou igual do que A0, o seu S3. Aí você vai para o S5. Aí você analisa que o seu S5 ele vai ser A0 menos A1 mais A2 menos A3 mais A4 menos A5. Aí o que acontece? Se você arrumar isso aqui, ó, né, você pode arrumar isso aqui da seguinte maneira, ó, botando o menos 1 em evidência, isso aqui fica assim, ó, porque quando você multiplicar menos 1 vezes A1 vai voltar a ser menos A1, e menos 1 vezes menos A2 vai voltar a ser mais A2, né, que é o que tem aqui no nosso termo S5. Aqui é a mesma ideia, ó, você bota menos 1 em evidência aqui, tá? Aí vai ficar assim, ó. Aqui, menos 1 em evidência, e aqui menos A4. Aí menos 1 vezes A3 vai voltar a ser menos A3, menos 1 vezes menos A4 vai voltar a ser mais A4. E aí menos A5. Aí o que acontece aqui, ó, você está pegando A0, de novo, como é decrescente, esse termo A1 é maior ou igual que esse termo A2, então aqui vai ficar positivo esse valor, mas está negativo na frente, então quer dizer que está tirando, né? Então você está pegando o seu A0, tirando alguma coisinha, depois está tirando mais outra coisinha aqui, de novo, A3 é maior ou igual que A4, né? Então você está tirando uma coisinha aqui, tirando mais outro pedacinho aqui e tirando mais outro pedacinho aqui.
Lembrando que A0, né, ele é maior do que cada um desses índices aqui, A1, A2, A3, A4 e A5, que é decrescente. Então no final você está pegando A0 tirando pedaços dele. Então isso aqui vai ser menor ou igual do que A0. Se você continua esse raciocínio, você percebe que todos os termos dessa sua sequência que você forma com as somas parciais com índice ímpar, né, elas vão ser de tal maneira que todas elas vão ser menores ou iguais do que o seu A0, certo? Então o que aconteceu aqui? Você fez uma sequência que é crescente e que é limitada superiormente, né? Seria algo assim, né? Fazendo um esboço gráfico. Seria assim, ela começa com um certo valor, que eu não sei qual é, e ela vai crescendo, né? Vai crescendo, 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 olha só. Só que ela tem um teto, né? Ela tem um valor limite aqui que ela não passa, né? Então ela é crescente e limitada superiormente. Nós já vimos, quando a gente falou sobre o teorema da sequência monótona, que se você tem uma sequência que ela é crescente, né, e que ela é limitada superiormente, então ela é convergente. Isso significa então que essa sequência formada pelas somas parciais de índice ímpar é crescente, ou desculpa, é convergente, tá? Então nós vamos ter o seguinte, então dessas duas informações, que a nossa sequência aqui é crescente, crescente, e dessa informação aqui, que é a nossa sequência, né, cada termo dessa sequência, crescente, né, aqui eu vou botar logo esse I, tá? É menor ou igual do que A0, lembrando que esses índices I aqui são os índices ímpares, tá? Então isso daqui vai dizer que é pra gente que é convergente, né? Essa SI é convergente, isso vai significar que o limite dessa nossa SI, ou seja, no nosso caso aqui é 2K mais 1, né? Então esse nosso K indo para mais infinito, desse nosso S de 2K mais 1, isso aqui vai ser um certo valor, sei lá, chamei de S, tá? Então vai ter um limite. Beleza, então a gente já sabe que se a gente pega as somas parciais de índice ímpar na série alternada, considerando a hipótese que a nossa sequência lá formada pelos AKs é decrescente e que essa sequência, o limite desse AK vai para zero quando o K vai para mais infinito, então a gente chegou que as sequências formadas pelas somas parciais de índice ímpar vão ser convergentes e vai ser igual a um certo valor S do limite. Ok. Agora vamos analisar o seguinte, ó. O que acontece quando a gente quer agora fazer o limite, tá, da nossa soma parcial, né, quando a gente adiciona mais um valor ali, o que acontece? Vamos observar agora a nossas somas de índice par, tá? Se você reparar bem, né, se você tem aqui o nosso SK mais 1, digamos, você tem um certo S 2K mais 1. Lembrando que isso aqui vai ser um número ímpar, tá? Se você adiciona o próximo termo nisso daqui, digamos, o nosso, por exemplo, menos 1 elevado a 2K mais 2, e aqui o nosso A 2K mais 2, né? Então somei mais 1 aqui, né? Fui pro próximo termo. Isso aqui vai virar a sua soma de S2K mais 2, tá? Isso aqui vai virar a sua soma com índice par. Porque veja, se até 2K mais 1 é índice ímpar, se adicionar mais um termo, vai virar índice par, né? E se você fizer então o limite desse K indo para mais infinito, dessa nossa soma aqui, né, para os índices pares, né, vai ser a mesma coisa do limite quando o K vai para mais infinito desse nosso S de 2K mais 1, mais esse menos 1 elevado a 2K mais 2, A de 2K mais 2. E agora o que acontece? Olha só, vamos lá. Essa soma aqui, olha só, S de 2K mais 1, essa parte desse limite aqui, ó, que esse limite é uma soma, né? Esse termo aqui no limite, a gente já viu que vai para um certo S. Beleza. Esse termo aqui, ó, menos 1 elevado a 2K mais 2, para qualquer número inteiro K, 2K mais 2 vai ser um número par. Então esse menos 1 aqui, elevado a um número par, vai dar um número positivo. E como é a potência, a base é menos 1, vai dar 1, né? Positivo. Então essa conta toda aqui daria 1 positivo. Só que lembra que o limite das sequências AKs dá zero, né? Ele fala lá como hipótese que o limite, quando K vai para zero, quando K vai para mais infinito, aliás, no meu AK, isso dá zero. Então, no limite, quando K vai para mais infinito, esse termo todo, 2K mais 2, continua indo para o infinito, né? Então, isso aqui tudo, ó, no limite, quando K vai para mais infinito, dá zero. Por causa da nossa hipótese que a gente tinha.
Então isso aqui, ó, essa parte todinha aqui vai para zero. Então o que você teria aqui, ó, eu vou até colocar assim, ó, essa parte toda aqui seria 1 vezes 0, né? Porque aqui vai ser 1 e aqui vai ser 0. Então no final, o que vai sobrar para o limite dessa parte das sequências formadas pela soma parcial de índice par? Vai ser o mesmo valor S que a gente tem para sequência com os índices ímpares, tá? Da nossa S lá, nossa S com índice ímpar. Ou seja, como nós temos, né? Nós temos basicamente o seguinte, uma soma de termos parciais, né? Começando aqui desse I de um certo P até um certo N, né? Vamos voltar para o P, de tal maneira que essa sequência aqui, ó, esse nosso SI com I par, ou esse nosso SI com I ímpar, em qualquer uma das duas situações, olha só, I ímpar. Em qualquer uma dessas duas situações são convergentes, tá? Essas duas aqui elas convergem em qualquer uma das situações, converge para um certo valor que eu chamei de S, né? Converge para um valor S. Então, a sequência que você quer, que é essa daqui, né? Já que os termos pares dela e os termos ímpares dela convergem para o mesmo valor, então ela no geral converge. E aí você vai ter então que o limite da nossa SI, né? Que no caso eu chamei de K, né? Aqui eu peguei SI, mas eu tinha chamado lá de SK. Então esse nosso K indo para mais infinito, disso daqui, né? Vai ser o nosso S. Então, basicamente, o que a gente está dizendo é que aquele somatório, quando o nosso K começando no caso lá foi P, ainda até mais infinito, do nosso menos 1 elevado a K, A de K, isso aqui converge e vai ser um certo valor S, tá? Basicamente é isso que a gente está fazendo. Isso aqui é a demonstração de por que aquele teorema lá funciona, tá? Agora que a gente fez isso, a gente entendeu a demonstração e fez um exemplo só, vamos para o exercício, tá? Então, vamos lá, olha só. Vamos aqui, ó. Deixa eu passar aqui para vocês. Esse exercício aqui, ó. Nós temos aqui, deixa eu botar mais para cima aqui. Olha lá, ó. Verifique que essa série aqui, somatório, quando K começa em 2 até mais infinito, de menos 1 elevado a K sobre ln de K, ela é convergente ou divergente. Então, a gente percebe que vai ser uma série alternada, né? Por causa desse menos 1 elevado a K. Então, se a gente fosse fazer aqui, seria assim, né? Quando for índice par, aqui vai ficar positivo, quando for índice ímpar vai ficar negativo. Então seria assim, ó, seria 1 sobre ln de 2, depois menos 1 sobre ln de 3, depois mais 1 sobre ln de 4, depois menos 1 sobre ln de 5, e assim continuaria, né? Essa nossa soma aqui, né? Então ela é uma série alternada, tá? E agora a gente tem que ver o seguinte, as duas hipóteses. Primeira hipótese, né? É decrescente? Então eu tenho que ver o seguinte, se eu fizesse a sequência formada por 1 sobre ln de K, tá? Ó, se eu botar aqui, ó, a sequência formada por 1 sobre ln de K, onde esse nosso K ele vai começar em 2, indo até mais infinito aqui, né? Essa sequência aqui, ela é decrescente? Bom, lembrando que a sequência seria, olha só, 1 sobre ln de 2, depois 1 sobre ln de 3, depois 1 sobre ln de 4, depois 1 sobre ln de 5 e assim sucessivamente, né? Essa sequência é decrescente, por quê? Porque o resultado do logaritmo natural de 3 ele é maior do que o resultado do logaritmo natural de 2. Então se aumentou o denominador, portanto o resultado da fração ela é menor. O ln de 4 ele é maior o resultado dele do que ln de 3. Então, de novo, você aumentou o denominador, o numerador é o mesmo, né? Então vai ficar menor o resultado. Então, essa sequência aqui, ela é decrescente. Decrescente. Certo? Além disso, o que acontece com o limite quando K vai para mais infinito? Limite quando K vai para mais infinito de 1 sobre ln de K. Bom, o numerador é constante, 1. O denominador ln de K, o que acontece? Se K vai para mais infinito, ln de K também vai para mais infinito, né? Lembra aqui, se você quiser pegar a função logaritmo natural, né? Ela vai ter um formato que é mais ou menos assim, ó, tá? Então, quando você for fazendo
o seu formato da sua função logaritmo natural vai ser algo desse tipo aqui. Então, conforme você vai para mais infinito aqui, né, a sua aqui também, ó, sua função vai para mais infinito, ela continua aqui, ó, até subindo, né? Então, você tem uma fração onde o numerador vai para infinito, o denominador é constante, o resultado desse limite é zero, né? A gente estudou esse tipo de limite. Então, isso significa o seguinte, que o nosso AK, ele é decrescente, a sequência é formada pelos AKs, e esse AK, quando o K vai para mais infinito, ele é zero, o limite. Então, através dessas duas hipóteses, a gente pode usar aquilo que a gente acabou de falar sobre o teste da série alternada e dizer que essa nossa série aqui, a soma dela, né, o somatório de K começando a 2, do Ln, de menos 1 elevado a K, Ln de K, a gente pode dizer que isso aqui é convergente. Convergente. Beleza? Então, feito. Usamos o que a gente acabou de provar sobre o teste da série alternada. Agora que a gente fez esse, eu vou deixar um para você, né? Para você poder também justificar que dá para funcionar, né? Com a série alternada, que é esse aqui, ó. Faz esse exercício. A ideia é análoga, você tem que ver se os AKs formam uma sequência decrescente e se esses AKs, quando o K vai para infinito, também dá zero limite. E aí, se isso acontecer, você pode garantir que é convergente. Se não, aí você não pode garantir nada, né? Você tem que ver outro método. Faz o teste aí. Na descrição vou deixar o gabarito. Se você não deixou seu curtir ainda, deixa aí. E se não tiver inscrito, inscreve-se. Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de Cálculo 2. Até mais e tchau.